Animais silvestres, pode trazer doença, pode não trazer doença. Você pode deixar eles entrarem aí no seu galinheiro ou não. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do sítio Sancaipe. Fazer com que esses animais não entrem no seu galpão, no seu depósito, faz parte de biossegurança. Você precisa se preocupar com isso, porque além dele consumir ração, ele pode trazer doenças para seus animais. Nós temos o e-book de sanidade que vai te falar sobre isso, mas eu vou falar dele um pouco mais tarde. Então, o principal foco de animais silvestres está aqui, ó. Ração, água, que é dentro do seu galinheiro. Você não tem como evitar animais no seu piquete. Então vai ter um passarinho que vai fazer um ninho ali, vai ter um passarinho que vai pousar aqui, pegar alguma coisa aí, não tem problema, não se preocupe com isso. O que você vai se preocupar é com o seu galinheiro e com o seu depósito de ração. Seu depósito de ração não pode ser invadido ou ter ninhos, olha aqui, ó. Ou você tem um ninho próximo de animais silvestres. E aí eu tô falando principalmente de dois muito comuns mais na cidade do que no sítio, que é pardal e pombo. Esses dois são terríveis. Toma bastante cuidado com eles. Se você tá numa proximidade aí, um pouco mais próximo do centro urbano da sua cidade, é capaz de você ter pardal e você ter pombo. São duas aves que eu posso chamar de aves silvestres, apesar do pombo tem gente que cria, mas é mais ave silvestre, porque vive mais solta. Mas são muito mais urbanas, estão muito mais na cidade, no asfalto, né? Do que no sítio em si. Mas pode acontecer também. Esses dois atraem muita doença, principalmente por estar em cidade, por beber água de esgoto, por acabar mexendo em lixo, esse tipo de coisa, né? Andam muito aglomerados, então andando aglomerados eles acabam dormindo em local que tem muitas fezes, e as fezes continuam levando doença para eles, e às vezes eles estão imunes àquela doença por estar aí batendo asa para todo, podia falar bater perna, né? Batendo asa para todo lado, e aí pode ter problema. Eles bebendo da sua água dentro do galinheiro, comendo sua ração, além de consumir, né? Você tem um consumo mais elevado de ração, porque uma coisa é um pardal, outra coisa é 100, uma coisa é um pombo, outra coisa é 50. Além do consumo da ração, pode contaminar sua ração no depósito, como também pode contaminar o seu comedouro, pode contaminar o seu bebedouro. E aí as galinhas também vão estar adquirindo essas doenças. Pode ser uma doença viral, e doença viral não tem cura. Pode trazer mais fezes com essas doenças ou doenças bacterianas para complicar a sua vida. E principalmente ninho, especificamente aquele que a gente chama de garrincha. Aqui na minha terra chama de garrincha, ou lá na minha terra chama de garrincha. Eu acho que chama de rouxinol em outros lugares. Aquele pequenininho marronzinho com um biquinho bem fininho, aquele traz muito pichilinga. O ninho dele traz muito pichilinga. Piolho é uma coisa, ácara é outra, pichilinga é outra. Pichilinga é aquele mosquitinho bem miudinho que empestia também. Mas é um mosquitinho bem miudinho. Nos ninhos de garrincha costuma ter muito. Às vezes quando a gente está bem no meio da roça, não tem muito pichilinga no ninho deles. Mas às vezes quando está na cidade, pode ter certeza que vai trazer para você. Então tenta evitar isso com isso aqui, ó. O seu galinheiro precisa ter uma tela. O ideal é que a tela tenha uma espessura que não passe animais pequenos. Então um rouxinol, dependendo do tamanho dele, ele consegue passar aqui. E aí você coloca... eu só tenho dessa tela, foi a mais barata. Você coloca duas, uma por cima da outra, acaba uma atravessando a outra, fica um buraquinho menor. Mas um pombo, um pardal já é um pouco mais difícil de passar aqui. Então a tela no galinheiro tem duas funções: não deixar a galinha sair quando você confina ela por algum motivo, e não deixar pássaro silvestre entrar, porque pode contaminar, trazer parasita, trazer doença para você. A gente fala sobre isso no e-book de sanidade, mas não só sobre isso, como evitar, você conhecer todas as doenças, mas principalmente evitar elas. A gente fala sobre cura também, sobre tratamentos, mas não é o ideal para você. O ideal é você entender de prevenção, e a gente aborda muito no e-book de sanidade.
Tem um link aí na descrição. Adquire para você. Um grande abraço. Até!